Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou ensinar vocês a pintar esse desenho de cajus. Nós começamos pelas folhas, vamos utilizar primeiro o branco e vamos passar com o pincel número 12. Nós passamos o branco em toda a folha. Vocês podem utilizar outro pincel se vocês preferirem, tá bom? Aqui eu estou utilizando o número 12. Eu espalho bem o branco por toda a folha, preenchendo bem a trama do tecido, para não ficar manchas, tá bom? Logo depois eu vou utilizar a tinta verde oliva. Eu estou com o pincel número 4, eu pego a tinta de um lado do pincel, dessa forma, mantenho o pincel de pé, com a tinta para fora, e deslizo o pincel para baixo, apertando. E vamos novamente. Eu pego a tinta de um lado do pincel, mantenho o pincel de pé, tinta para fora, e eu aperto, deslizando ele para baixo. Logo depois, eu vou espalhando essa tinta para que a cor fique uniforme. Se precisar, eu pego mais tinta verde, se eu perceber que ela está ficando muito clara, tá bom? Daí vai conforme o gosto de vocês. Se vocês quiserem ela mais escura, vocês podem colocar um pouco mais de verde. Se vocês querem ela um pouquinho mais clara, né, vocês vão pintando e vão percebendo a cor que vocês preferem, tá bom? Da mesma forma do outro lado, olha, mantenho o pincel de pé, a tinta sempre virada para o lado de fora, eu vou apertando esse pincel e deslizando ele para baixo. E depois eu venho espalhando essa tinta verde, espalhando ela bem para não ficar nenhuma mancha na folha, tá bom? Tem que ficar uma cor uniforme, daí vocês vão espalhando bastante, tá? Não deixem a tinta secar. Já no que vocês passam o pincel, já vão espalhando para que ela fique uma tonalidade bem bonita. Aqui, olha, eu achei que ela ficou um pouco clara, daí eu quis colocar um pouco mais de verde, deixando ela um pouco mais escura, tá? Daí percebam, olha, que eu passei um pouco de verde de um lado, daí eu já fui espalhando, e depois também eu quis escurecer um pouquinho o outro lado. Daí eu passei um pouquinho mais de verde e fui espalhando bem. Na sequência, para fazer aquele risquinho no meio da folha, eu vou utilizar a tinta sépia e o pincel zerinho, que é aquele bem fininho. Então, olha, eu só molho um pouquinho o pincel na tinta, faço um risquinho no meio e depois eu faço os risquinhos na lateral. Eu fiz nessa folha aqui 2 de cada lado. Se vocês quiserem, pode fazer mais, tá bom? Pessoal, esses risquinhos nós temos que treinar bastante e vocês aprendem com a prática, tá bom? É só insistir que dá certo. Logo depois, pessoal, eu vou fazer essa folha aqui de cima e da mesma forma que eu fiz a de baixo. Primeiro eu passo o branco por toda a folha e depois o verde oliva. Se vocês quiserem, podem também usar outro verde para fazer essas folhas, tá? Pode ser o verde musgo, o verde grama, um verde aí da preferência de vocês, tá bom? Nessas folhas eu escolhi esta cor porque eu achei que ia combinar melhor, achei que ia ficar um verde um pouco mais escuro, né? Então eu escolhi este verde, mas daí fica da preferência de vocês. Vamos agora então passar o verde oliva. Eu pego a tinta de um lado do pincel, dessa forma, mantenho o pincel de pé, tinta para fora e aperto, deslizando o pincel para baixo. Lembrando, pessoal, que este detalhe que eu faço de deixar a beiradinha, se vocês não conseguirem, não tem problema.
Vocês podem pegar a tinta, passar normalmente na folha, sempre deixando a beiradinha um pouquinho mais escura, tá bom? Esse detalhe de deixar a beiradinha, né, da forma como eu faço, vocês vão aprendendo com a prática, com o tempo, tá bom? Percebam, pessoal, um detalhe importante. Eu comecei a pintar esse risco de cajus pelas folhas, né? E elas estão do lado esquerdo, né? É bem importante isso, porque se eu começasse, por exemplo, com os cajus, depois, provavelmente, quando eu fosse pintar as folhas, poderia ter o risco de eu passar a mão em cima do caju, né? E acabar borrando o desenho. Então, vejam sempre que eu vou estar pintando os desenhos da esquerda para a direita e de preferência sempre de cima para baixo. Agora nós vamos estar fazendo novamente o risquinho do meio da folha, né? Em outras aulas vocês vão perceber, pessoal, que eu até fiz com o pincel número 2, tá? Aqui eu estou fazendo com o 0 para que vocês vejam, né, que existem várias possibilidades de fazer esse risquinho. Olha, eu só molho um pouquinho o pincel na tinta e daí vou passando com bastante delicadeza, né? E faço esse risquinho no meio. E depois eu vou passando aqui, olha, fazendo os risquinhos pela lateral, olha. Pessoal, se vocês não conseguirem fazer esse risquinho e borrar, não tem problema, tá? Tentem passar um paninho para tirar o borradinho que vocês fizeram e daí começa de novo. Passa o verdinho na folha e volta a fazer o risquinho novamente. Agora aqui na sequência nós vamos fazer a semente do caju. Aqui eu estou com o pincel número 4 e eu passo a tinta sépia em toda a semente. Depois que eu terminei, pessoal, de pintar essa semente, eu percebi que ela ficou bastante escura, tá? Se vocês preferirem ela um pouco mais clara, vocês podem passar primeiro a tinta branca e depois o sépia por cima. Depois que vocês terminarem de passar o sépia, vocês vão vir com este mesmo pincel, número 4, vão pegar um pouquinho da tinta branca de um lado do pincel e vão fazer esse detalhezinho, olha. Mantenham o pincel de pé e vão apertando, deslizando o pincel. É bem pouquinha tinta, tá, pessoal? Se vocês pegarem muito branco, vocês podem usar o paninho, né? Daí tira o excesso de tinta num paninho, aquele paninho de limpar o pincel, e depois dá continuidade. Agora, na sequência, nós vamos começar pintando o caju. Primeiro, eu vou utilizar a tinta amarelo-limão e vou passar com o pincel número 12. O amarelo-limão eu passo aqui na parte do cabinho, mais ou menos até a metade do caju. Vocês vão perceber que eu vou passar amarelo-ouro na parte de baixo do caju, mas eu prefiro, pessoal, fazer esse caju por partes, para não ter o risco, né, de secar a tinta, tá bom? Então, olha, eu já vou deixar pronta a parte de cima, passando aqui, olha, o verde grama. Então, eu já vou deixar a parte de cima do caju pronta para depois fazer a parte de baixo.
Vejam, pessoal, que se eu pego muita tinta verde, eu pego meu pincel e passo no paninho para tirar o excesso de tinta, tá bom? Porque eu não quero ele num verde muito forte, né? Muito verde. Eu quero que fique aparecendo esse amarelinho que eu passei no fundo. Aqui, pessoal, eu estou utilizando o pincel número 12, mas ele está um pouco grande. Podem usar um menor, pode ser o 4, tá bom? E é importante aqui, pessoal, espalhar bem essa tinta para que não fique nenhuma mancha, tá bom? Então, daí podem pegar para espalhar, né, o pincel número 12, que é um pouquinho maior, e aproveitem para espalhar bem essa tinta. Sempre deixando amarelinho, tá bom? É importante que esse verde não cubra o amarelo. Depois, então, de finalizada essa parte de cima do caju, eu vou fazer, então, a parte de baixo. Eu vou passar com o pincel número 12, o amarelo ouro. E eu não quero, pessoal, que fique uma divisão, tá bom? Então, vocês vão ter que espalhar bem essa tinta para que não fique uma mancha ali no meio, tá bom? Aqui eu não usei o clareador embaixo, mas se vocês quiserem podem usar, tá bom? Passando o clareador vai ficar mais fácil de espalhar essa tinta. Então, antes de vocês começarem com o amarelo, vocês podem passar o clareador primeiro e depois o amarelo por cima. Então, vejam, olha que essa parte aqui é importante, olha. Aqui eu tenho que espalhar bem. Se eu vejo que o pincel tem muita tinta, eu vou lá no meu paninho, tiro o excesso de tinta e venho, olha, nessa parte e espalho bastante para não ficar aqui uma divisão. Olha, eu vou no meu paninho, tiro o excesso de tinta e volto novamente. E vou espalhando bem aqui, tá? Isso aqui é bem importante, viu, pessoal? Para que o caju fique numa cor bem bonita, tá? Bem uniforme. Agora, pessoal, eu vou passar o vermelho vivo aqui na parte de baixo do caju. Eu estou utilizando aqui o pincel número 12. O vermelho vivo aqui ainda não é o acabamento, tá? O acabamento eu vou fazer no vinho. Então, eu vou só espalhar esse vermelho aqui, olha, espalhar bem mesmo, para que não fique nenhuma mancha. E daí, depois, eu vou estar passando o vinho para fazer o acabamento. Nesta parte, pessoal, se vocês querem o caju um pouco mais amarelo, vocês podem passar bem pouquinho vermelho, tá bom? Eu quis fazer ele numa cor bem pro vermelho, mas fica daí a critério de vocês, a preferência de vocês, tá bom? Se vocês quiserem deixar ele mais amareladinho, é só passar bem pouco vermelho. Lembrem-se, pessoal, sempre de espalhar bem essa tinta. Se vocês perceberem que está secando, que está difícil de pintar, tenta colocar um pouquinho de amarelo, tá bom? Porque se vocês tentarem colocar bastante vermelho para conseguir espalhar essa tinta, ele vai ficar muito vermelho, né? Então, se vocês perceberem que tá secando, coloca um pouquinho de amarelo, tá bom? Pessoal, agora eu vou estar fazendo o acabamento de um lado do caju com o vermelho profundo, utilizando o pincel número 4. Se você não tem essa cor, vermelho profundo, você pode usar o vinho para fazer esse acabamento. O acabamento que eu me refiro, pessoal, é passar essa tinta na beiradinha do caju e espalhar ela bem.
Na sequência, eu vou utilizar a tinta vinho e vou passar do outro lado do caju, na parte de baixo. Eu pego a tinta de um lado do pincel, mantenho o pincel de pé, com a tinta para fora e deslizo o pincel dessa forma, deixando a beiradinha de tinta. Depois eu venho espalhando essa tinta. Aqui eu estou utilizando o pincel número 4. Aqui percebam, pessoal, que eu troquei o pincel, eu peguei um pouquinho maior, o 12, para espalhar bem essa tinta. Na sequência, eu vou fazer essa parte aqui de baixo, próximo da semente. É a mesma cor, o vinho. Eu vou pegar aqui o pincel número 4 e vou fazer esse contorno aqui, olha. Eu quis fazer, pessoal, ele num tom assim mais de vermelho, né? Então aqui eu passei bem pouco vinho, tá? Se vocês querem ele mais escuro, daí é só colocar um pouquinho mais de vinho. Eu fiz a beiradinha usando o pincel número 4 e depois eu troquei, usei o número 12 para espalhar bem a tinta, tá, pessoal? Depois de terminar aqui o caju, eu vou estar fazendo o cabinho dele. Eu vou usar o pincel número 2 e a tinta sépia. Como o cabinho é bem fininho, se vocês tiverem dificuldade para usar o pincel número 2, podem usar o pincel 0, que é aquele bem fininho, tá? Daí, olha, eu vou pegar bem pouquinho a tinta e vou passando no meio dele, olha, bem devagarinho para não borrar. O pincel 0, ele é bem fininho, né? Então, talvez pode ser mais fácil para fazer esse cabo, tá, pessoal? Se vocês tiverem dificuldade, né, para estar fazendo, pode fazer então com o pincel 0. Depois que eu passei o sépia, eu vou pegar a tinta branca de um ladinho do pincel e vou passar na lateralzinha do cabinho, dessa forma, olha. É só um risquinho, só para dar um detalhezinho de luz.
Agora, na sequência, eu vou fazer o outro caju, começando da mesma forma que a gente fez o outro, passando o amarelo limão na parte de cima, até mais ou menos a metade, com o pincel número 12. Sempre tomando muito cuidado, pessoal, aqui, para não borrar o outro caju que a gente já terminou, tá bom? Então, olha, eu vou preenchendo bem a trama do tecido e vou passando bem devagarinho esse amarelo na beiradinha aqui do outro caju, para não borrar. E vou passar esse amarelo limão até mais ou menos aqui, olha, a metade do caju. Da mesma forma, pessoal, nós vamos fazer esse caju por partes. Primeiro a parte de cima e depois a parte de baixo, para não ter o perigo da tinta secar. Este caju, eu não vou passar o verde na parte de cima, eu quero fazer ele só no tom de vermelho. Então, eu já vou começar com o vermelho vivo aqui em cima. Aqui eu estou utilizando o pincel número 4 e a tinta é o vermelho vivo. Eu pego a tinta de um lado do pincel, deixo o pincel sempre de pé, com a tinta para o lado de fora, e eu aperto deslizando o pincel para baixo. Logo depois eu venho e espalho essa tinta. Aqui, olha, eu troquei o pincel, peguei o pincel número 12 para eu espalhar melhor essa tinta e eu vou acrescentando o vermelho aos poucos e espalhando bem. Percebam que eu não quero tampar o amarelo completamente, eu vou colocando o vermelho aos poucos e eu quero deixar esse fundo de amarelo. Agora eu vou pintar a parte de baixo do caju, vou passar o amarelo ouro com o pincel número 12. O amarelo ouro vai em toda a parte de baixo aqui do caju. Percebam, pessoal, que eu não fiz a semente deste caju primeiro, tá? No outro caju a gente fez primeiro a semente para depois o caju. Esse eu até quis fazer diferente para vocês verem. Dá para fazer sim, primeiro o caju e depois a semente. É só tomar bastante cuidado para não borrar, tá bom? Na minha opinião, se fazer primeiro a semente é mais fácil, eu acho melhor. Porque daí você faz o caju, já faz a finalização dele e não tem aquele risco, né, depois de você vir com o sépia e borrar, né, na parte de baixo. Então, na minha opinião, melhor fazer primeiro a semente e depois o caju. Mas vejam que é possível, tá? Esse daqui eu estou fazendo diferente para vocês verem que dá para fazer sim, tanto de um jeito quanto do outro. Na sequência aqui, eu vou usar o vermelho vivo na parte de baixo, na beiradinha aqui de baixo, e vou espalhar bem. Na sequência aqui, eu já vou fazer a finalização do caju aqui na lateral, passando a tinta vinho na parte de baixo. Então, eu pego a tinta de um lado do pincel, mantenho o pincel de pé com a tinta para o lado de fora e aperto, fazendo a beiradinha. Depois, eu volto espalhando bem a tinta.
Na sequência, eu vou passar o vermelho vivo aqui na parte de baixo do caju. Eu já vou passar com o pincel número 12, que é maior, porque essa parte do caju aqui é grande, né? Então, eu já vou usar este pincel mesmo, sempre espalhando bem a tinta. Daí, é da mesma forma que eu falei para vocês no outro caju. Se vocês querem ele mais amarelinho, então vocês podem passar bem pouco vermelho. Mas daí, se for, né, da preferência de vocês, deixar ele assim para uma cor mais vermelha, mais pro vinho, daí é só passar mais vermelho e mais vinho. É importante que vocês coloquem a cor aos pouquinhos. Peguem um pouquinho de tinta vermelha, vão passando e vão vendo se está da cor que vocês querem ou não. Agora eu vou fazer o acabamento na parte de baixo com a cor vinho e o pincel número 4. Eu pego a tinta de um lado do pincel, mantenho o pincel de pé, tinta para o lado de fora e daí eu aperto o pincel deslizando ele. Eu vou fazendo essa beiradinha até uma parte de cima do caju e depois eu venho espalhando essa tinta para que ela fique uma cor uniforme e não fique nenhuma mancha. Se vocês acharem que precisa deixar ele um pouquinho mais escuro, vocês podem pegar aos poucos o vinho e ir passando, deixando na cor que vocês desejarem. Agora aqui essa parte de baixo do caju eu vou passar o vinho, é como se fosse um contorno, né, pessoal? Eu pego a tinta sempre de um ladinho do pincel, mantenho o pincel de pé e vou deslizando o pincel, olha, deixando essa beiradinha. O próximo passo aqui na nossa pintura é a semente do caju. Nós utilizamos a tinta sépia e o pincel número 4. Pessoal, daí como eu expliquei para vocês, eu achei que essa semente ficou muito escura. Então, para deixar ela um pouco mais clara, o ideal seria passar primeiro a tinta branca em toda a semente e depois passar o sépia em cima. Daí fica a critério de vocês, tá? Vocês podem fazer dessa forma aí que eu fiz, olha, só o sépia, ou então deixar ela um pouco mais clara, passando primeiro o branco e depois o sépia.
Agora aqui, para finalizar a semente do caju, eu vou fazer um detalhezinho com branco. Com o pincel número 4, mantenho o pincel de pé e apenas faço esse detalhezinho. Depois eu venho com o pincel e dou uma espalhadinha nesse branco. Agora, já chegando aqui no final da nossa pintura, vamos fazer esta folha passando nela a tinta branca com o pincel número 12. Agora, depois de passar a tinta branca, nós vamos passar o verde oliva. Nós vamos pegar a tinta de um lado do pincel, mantendo o pincel de pé, com a tinta para o lado de fora, nós apertamos, deslizando este pincel, deixando essa beiradinha de tinta. Logo depois eu venho espalhando bem essa tinta, deixando a folha numa cor uniforme. Bom, pessoal, chegamos no final de mais uma aula e eu espero que vocês tenham gostado deste desenho. Nas próximas aulas eu trago mais novidades para vocês, né? Mais desenhos, mais detalhes. Se vocês quiserem conhecer melhor aqui o conteúdo do canal, acessem a playlist. Lá vocês encontram aulas de pintura, aulas de desenho à mão livre e também de bordado em pedraria. E se você quer receber todas as notificações, né, dos vídeos que eu vou postar, as aulas novas de pintura, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Pessoal, obrigada pela atenção de vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.